Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, seu Valdir em Araruama. Pai, te amo, que Deus abençoe sua vida. As ovelhinhas também da pequena e pacata cidade de Araruama, Deus abençoe a vida de vocês, seja um tempo de crescimento. Pastor Márcio, Jardim Esperança está alegre, né, com o seu retorno. Glória a Deus, graças e paz, queridos. Como o pastor disse, né? Povo de Araruama, um beijo no coração, que Deus abençoe. Vou mandar um beijo para minha mãe também, pastor. Lá de São Gonçalo. Deus abençoe, querido. Pastor Márcio, 2 Timóteo 3, versículo 12, o texto diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Trazendo isso para a nossa realidade, né? A realidade hoje do Evangelho, quando fala de perseguição. E toda a construção, né, daquilo que Paulo fala com Timóteo, desse tempo de sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Pregando a fala de Jesus, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Pegando a fala de Paulo novamente, aprendi a contentar-me com o que tenho. Pegando a fala do salmista, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pegando a fala de tantos pensadores, Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Pegando a expressão daquele que escreve aos Hebreus, dizendo, olha, os heróis da fé, eles vislumbraram aquilo que era promessa, eles viram de longe, mas não receberam a promessa e ficaram felizes. Pegando toda essa construção de pensamento, quando eu leio essa carta de Paulo a Timóteo, dizendo, olha, todos quanto querem viver de maneira piedosa em Cristo serão perseguidos. Essa perseguição aqui não tem a ver com a perseguição do marido com a esposa. Que negócio de ficar, não é da esposa perseguindo o marido, e aí, minha esposa fica me perseguindo, mas a Bíblia diz isso, não é essa perseguição. Não tem a ver com o trabalho, patrão perseguindo o empregado, não tem a ver na igreja, esses negócios que acontecem, das falácias, das fofocas, das mentiras, dos queixumes de perseguição. Não quer dizer daquela pessoa que fica pegando no teu pé. Quando Paulo fala, olha, quem quer viver piedosamente serão perseguidos, né? Quer viver em Jesus, vai haver perseguição. Mas essa perseguição que Paulo está dizendo não é sogra, tem a ver com pedrada, cabeça decepada, tem a ver com você ser amarrado num saco, jogado dentro do mar, tem a ver com você ser crucificado, tem a ver com que você vê toda a sua família, só porque você confessou Jesus, você vê seu filho, sua esposa, você vê aquilo que é a atrocidade da maldade. Paulo está falando desse tipo de perseguição, dessa opressão, dessa dificuldade de ter que se reunir em caverna, porque se não tiver escondido é morto. É dessa perseguição que Paulo está falando. E esse tipo de evangelho que hoje é pregado, ter levantado essas pessoas, né? E eu usei essa expressão, eu ouvi de alguém dizendo crente Nutella, eu achei interessante isso. E é verdadeiramente, porque qualquer coisinha, pastor, é motivo para sair da igreja, para mudar da igreja, para não ir à igreja, para qualquer coisa. E na verdade, quando Paulo fala sobre que quem quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido, vai ter perseguição, é muito além. Aí a gente pega aquela expressão de Paulo, né? Eu olho para frente, para o alvo, e não fico me preocupando com quem ficou para trás, não. Então tem gente tacando pedrada, perseguindo nesse contexto, né? Falando dessa forma, e Paulo continua na missão daquilo que é o Evangelho. Tem o Estevão, né? Perseguido, que está falando ali daquilo que é a vontade do Pai. Não mudou o discurso dele para não levar pedrada. Ele continuou no discurso para levar pedrada. E leva pedrada. É esse tipo de perseguição que a Bíblia nos revela. E hoje a gente vê alguns pastores e líderes que ficam criando os crentes infantis na fé, onde não suportam o que hoje nós estamos vivendo nessa pandemia. A volta de Jesus está aí, daqui a pouco há mais coisas que vão acontecer e um povo que não vai conseguir suportar. Eu entendo assim, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é porque as pessoas ainda não... As pessoas sabem que existe um inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas as pessoas sabem que existe, né, o inimigo, vou dizer assim, mas ainda não conheceram o inimigo.
Você precisa conhecer? Você precisa conhecer a forma que ele atua, o que ele faz, como ele trabalha, como ele age, como ele engana, qual é a intenção, porque senão a pessoa põe na conta, estão me perseguindo no trabalho, então não sei o que, coisas tão pequenas, porque não conhece na realidade aquilo que é a intenção verdadeiramente daquilo que é o mundo espiritual. Então, por essa distância, muitas vezes, de Deus, né, a pessoa acaba não conhecendo também o seu inimigo. Aí a gente vê os exércitos de Israel, eles precisavam conhecer os seus inimigos. Eles sabiam que os filisteus, como que eles iam vir, da forma que viriam, a quantidade, o tempo que ia chegar, as armas que eles usavam, e para se preparar contra esse inimigo. Muita gente hoje tem sido levada, pastor, por esse engano. O diabo tem levado, aí a pessoa não conhece Deus, mas também não conhece aquilo que é o inimigo e não sabe como lidar com ele. Aí bate boca, aí discute, aí entra no assunto de falar mal de A, de B, coisas tão pequenas que trazem uma grande consequência. Se for pegar, claro que a gente tem um exemplo maior de Jesus na Bíblia. Você pega, Moisés estava fazendo algo bom ou ruim? Algo bom. Mas como que aquele homem foi perseguido? Algo de Deus. Mas dentro ali no próprio contexto. As próprias pessoas que eles estavam conduzindo queriam tirar ele dessa condução. E por ele entender que era um projeto de Deus e que o diabo também agia, ele permaneceu ali na posição dele. Então, hoje a gente precisa saber que conhecer a Deus, mas a gente precisa saber também do inferno. Aí pega um exemplo, quando o senhor era lutador de judô, o senhor tinha um adversário, claro que não todos, mas um ou outro, o senhor procurava saber quem era o cara, como que ele lutava, estudava ele para poder pegar naquilo que era a fraqueza dele. Então o diabo, ele sonda, fica ao derredor tentando enxergar a nossa fraqueza, mas nós precisamos também conhecê-lo e entender que ele tem as suas fraquezas, e a fraqueza do inferno é Jesus na nossa vida, né? É isso que a gente precisa sempre estar colocando na frente para que todos vejam Jesus em nós. A gente usa muito bordão, né? Existem alguns bordões evangélicos. Qualquer coisa, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, né? E a gente vai espiritualizando algumas coisas nas nossas frases, né? Sem verdadeiramente saber o efeito que elas têm. Então, por qualquer coisa, é como se fosse, né, qualquer perseguição, a gente fala tá amarrado, tá repreendido, e vai, né? Essas linhas, esse crentez que estão por aí. Mas na verdade tá amarrado nada, tá repreendido nada. E não sabe verdadeiramente usar o sangue de Jesus, né? Usa de forma que não é para ser usado. E quando a gente percebe isso, né, essa falta de conhecimento de quem é o nosso inimigo, é como você entrar numa sala escura, alguém te pede para você entrar na sala escura, pegar alguma coisa que está numa mesa no fundo dessa sala, aí você entra de boa, tá escuro só. Alguém fala assim para você, ó, tem um camarada aí com uma foice aí dentro, cara louco, doido, perturbado com a foice. Como é que você entra? É a mesma coisa nesse tempo, quando a gente começa a descortinar a palavra de Deus, o Evangelho, para algumas pessoas de maneira errada, e começam a vislumbrar um Evangelho de cura, de libertação, de restauração. Mas a pessoa está entrando dentro de uma sala escura que tem ali, precisa pegar alguma coisa, mas tem um louco com uma foice na mão. Você não entra com segurança. Aquilo que o Evangelho nos traz, essa revelação, que tem um interruptor para você acender a luz, e que você não precisa, muitas das vezes, entrar no embate naquilo que é uma sala com um louco lá dentro. Mas as pessoas vão entrando às escuras, repreendendo, guerreando, e o sangue, sem saber com o que está lidando. No final, tem consequência. É verdade. E aí, tudo acaba, pastor, naquilo que é a falta do conhecimento. Presta atenção, irmãos. Nós, como pastores, temos a nossa responsabilidade de ensinar aquilo que é a palavra, de cuidar daquilo que é a ovelha. Mas se a ovelha não fizer a sua parte também, aí fica complicado. Você precisa se alimentar na tua casa daquilo que é a palavra, você precisa ter o teu tempo de oração, você precisa entrar no teu quarto em secreto, você precisa ter a tua intimidade com o Senhor. Por falta dessa intimidade, pastor, muita gente tem sido enganada pelo inferno, né? Achando que tudo também, tudo e todos estão contra ela, quando na realidade talvez ela que está vivendo e agindo errado, né?
e aí tá cega naquilo que é o andamento da sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que seja um tempo de crescimento e edificação. Se inscreva no nosso canal, viu? A paz do Senhor. Deus abençoe, fique na paz.